Boa tarde. Eu queria inicialmente externar a minha felicidade por estar aqui, num público tão acolhedor, uma comissão organizadora que nos deixa tão à vontade. Então, eu estou, não fora pelo frio ambiente, eu estaria me sentindo no Brasil, e perto de irmãos tão queridos, de tantas caminhadas. Nós vamos encerrar esse encontro hoje conversando sobre um tema extremamente prevalente, ou seja, um tema que tem um número muito grande de pessoas acometidas com esse transtorno, mas ao mesmo tempo a gente gostaria de fazer um convite de que esse tema fosse olhado por um viés de vida, de possibilidades. Se tem alguém aqui no ambiente que tem ou teve um transtorno depressivo ou um familiar com transtorno depressivo, que pudesse ouvir a nossa fala como uma possibilidade de ajuda, que é essa tentativa nossa. Esse transtorno ele é extremamente prevalente no mundo, afeta principalmente as mulheres, na proporção de 2 a 3 vezes maior do que as pessoas do sexo masculino, os homens. Acredita-se que essa prevalência, que é esse número maior nas pessoas do sexo feminino, sejam em virtude dos estressores psicossociais da atualidade, a carga que existe sobre as mulheres, a dupla, tripla jornada de trabalho, e também pela ciclagem hormonal. Nós temos alterações hormonais a cada 28 dias. As mulheres, sobretudo em idade fértil, elas alteram alguns hormônios. E isso faz com que, às vezes, não são todas, haja também alterações no humor. Outra explicação possível para que haja um maior predomínio sobre o sexo feminino são as questões relacionadas à gestação. Do ponto de vista de estudos, um dos maiores estudos que foi feito no mundo foi um estudo de base populacional com em torno de 52.400 pessoas em vários países do mundo, inclusive na Holanda, onde após esses estudos eles chegaram à conclusão de que 40% das pessoas que apresentaram transtornos depressivos, eles apresentaram esse transtorno antes dos 20 anos de idade. 50% apresentaram entre os 20 e os 50 anos. E eles verificaram também, e que uma coisa que fica difícil para a gente aceitar às vezes, mas é uma realidade que nós precisamos conviver com ela, é a presença do transtorno depressivo na infância. Existe uma prevalência de 1%, uma incidência de 1% de transtorno depressivo na idade pré-escolar, 2% entre os escolares e entre 5% e 8% entre os adolescentes. Então, os demais são entre pessoas a partir de 60 anos. Então, nós vamos conversar então sobre um transtorno que é extremamente grave por ser incapacitante e, ao mesmo tempo, atinge uma grande faixa da população. De tal forma que a Organização Mundial da Saúde, que é quem regulamenta as políticas públicas de saúde, as normas, ela é um órgão regulador da saúde em nível mundial. No seu último levantamento, ele comparou e ele juntou o transtorno de ansiedade e depressão, porque a ansiedade muitas vezes é um estado pré-depressivo, é uma manifestação anterior do transtorno depressivo. Em 1990, nós tínhamos 416 milhões de pessoas. Nós tínhamos em torno de 416 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade e depressão, e em 2013 nós temos 615 milhões de pessoas portadoras de transtorno de ansiedade e depressão. Nos últimos 3 anos a gente ainda não tem os dados. Sendo que desses 615 milhões de pessoas, 350 milhões de pessoas estão com diagnóstico de depressão. Então, são mais de 50%. Em que pese ser uma doença extremamente prevalente,
ela é também uma doença incapacitante. E os dados mostram que, em termos de políticas de saúde, a cada dólar que nós investimos no tratamento da depressão, você economiza 4 dólares. O retorno de economia é em torno de 4 dólares. Porque existe uma incapacidade de trabalho do indivíduo. Aqueles indivíduos que têm transtorno depressivos, eles ficam com dificuldades no relacionamento social, com baixo desempenho no trabalho, com baixo desempenho familiar. Isso representa um prejuízo econômico para a sociedade. Este ano, a Organização Mundial de Saúde, ela fez um evento nos Estados Unidos, em Washington, onde o título do evento é tirar das sombras, ou seja, trazer para a discussão os transtornos mentais. E ele deu ênfase ao transtorno depressivo nesse evento. O Dia Mundial de Prevenção da Depressão, ou o Dia Mundial da Saúde Mental, é o dia 10 de outubro, assim como nós que vimos hoje Say Yes to Life, em setembro nós temos o Dia de Prevenção do Suicídio, nós temos em outubro o Dia de Prevenção da Doença Mental. Especificamente aqui na Europa, o que nós temos? A doutora Cristina falou mais cedo a respeito do DALY, que é os anos de vida perdidos por desabilidade, por incapacidade de trabalho, por incapacidade de desempenho das suas atividades cotidianas. O que nós temos quando nós consideramos somente a depressão, uma em cada 15 pessoas, ela sofre de depressão. E quando nós consideramos transtorno de ansiedade e depressão, 4 a cada 15 pessoas estão afastadas das suas atividades habituais por transtorno depressivo. Então, a depressão unipolar, que é a depressão mais leve, ela é responsável por afastamento de em torno de 11% de todas as pessoas portadoras de transtorno depressivo. E qual, então, seriam as causas? Quando nós falamos em causas de depressão, nós não encontramos na atualidade uma explicação única para o evento. Então, nós temos as causas emocionais, as causas biológicas, e no nosso olhar, nós temos também as possibilidades espirituais como causas de transtorno depressivo. Existe um modelo que é chamado de modelo integrado para a explicação da depressão. Que conclusão que os estudiosos desse tema chegaram? Existia uma teoria, que é a teoria monominérgica, em que achava-se que a depressão era por diminuição da quantidade de serotonina no cérebro, que é um hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Então, eles viram que em torno de apenas 60% das pessoas que recebem antidepressivos que atuam desta forma, que é o que nós temos disponível no mercado hoje, eles conseguem ter resultados eficazes para o tratamento da sua depressão. Então, eles estão buscando, na verdade, outras explicações para o transtorno depressivo. E essas outras, eles estão tentando explicar essas causas com o que eles chamam de modelo integrado. Então, o que ele diz? A pessoa, se apresenta um estresse físico ou emocional, ele vai desencadear no seu organismo uma cascata de ações que podem resultar num transtorno depressivo. Em nível cerebral, ele vai apresentar uma desregulação da neurotransmissão cerebral. E essa desregulação, eu queria voltar o slide anterior, para mostrar que isso o Dr. Fernando também falou em sinapse neuronal, porque a célula nervosa em nível cerebral, ela não se comunica se tocando. O diálogo entre uma célula neuronal e outra é através de liberação de substâncias. Então, esse neurônio
libera determinada quantidade de substâncias que levam uma mensagem, esse neurônio absorve essa substância que foi liberada pelo outro neurônio e ao ser captada por esse neurônio, ele desencadeia uma série de reações. Então, o que os postulantes da teoria biológica falam? Que há uma desregulação nessa comunicação aqui. Ou essa desregulação é porque há alterações nos receptores da parte do neurônio que vai receber aquelas substâncias, adrenalina, noradrenalina e as serotoninas em geral, ou porque esses neurônios, essas substâncias, elas saem deficitárias com alguma alteração morfológica e faz com que mesmo os receptores aqui que estão normais não consigam identificar. Então, eles acham que esse estresse físico em nível cerebral pode causar esse tipo de alteração neuroquímica. Uma outra hipótese, e eles acham que quem propõe este modelo, acha que isso acontece tudo junto no organismo, que não consegue separar. E eu, particularmente, partilho desta informação, deste ponto de vista, até por tudo que vocês já ouviram aqui hoje, que nós não somos um órgão que está com alguma dificuldade de funcionamento. Somos um ser que temos um órgão com dificuldade de funcionamento. Então, a outra possibilidade é as alterações neuroendócrinas, que nós temos uma glândula no cérebro, bem interno, que se chama hipófise, acima dela tem o hipotálamo, e ela se comunica com uma glândula que eu costumo dizer que ela mora em cima do rim apenas. É o seu vizinho de casa, ele não tem a ver com a funcionalidade da sua casa. Então, a suprarrenal, ela está alocada sobre o rim com uma função totalmente diferente do rim, não tem função excretora. E a suprarrenal, ela tem várias funções, entre elas a regulação de adrenalina, noradrenalina também, liberação e liberação do cortisol. Então, o que é que os postulantes dessa possibilidade estão dizendo também? Que o cortisol, quando ele é excessivamente liberado pela adrenal, ele vai alterar essa região do cérebro chamada hipocampo, e essa alteração é inclusive a alteração com morte neuronal, que cronicamente, esse estímulo crônico do hipocampo, através do excesso de cortisol, vai provocar a morte dessas células, e o hipocampo inclusive diminui de tamanho. E eles estão encontrando esse tipo de alteração nas autópsias de pessoas que morreram e que tinham transtorno depressivo. A outra possibilidade é que haja também um envolvimento das cascatas intracelulares. O que a gente chama cascata intracelular? São ações em cadeias dentro da célula. E isso está envolvido as questões de reações inflamatórias. Então, eles acham que o transtorno depressivo também é um transtorno inflamatório, em que eles estariam envolvidos com liberação de radicais livres, e esses radicais livres iriam, inclusive, provocar alterações morfológicas e químicas intracerebrais naquela comunicação intraneuronal, e também estaria envolvido nessa questão. Existe a hipótese, as possibilidades genéticas, que eles acham que esse indivíduo que sofre todas essas alterações, eles estão relacionando com alguns genes, né? O gene, vocês não precisam decorar, só saber que existe o gene da adenilciclase, da galanina e dos bloqueadores de canais de cálcio de baixa voltagem. Então, eles acham que os indivíduos que têm esses genes, eles são mais vulneráveis a esses estresses físicos ou emocionais, que estariam mais propensos a desenvolver esse tipo de reação
que culminaria, então, em sintomas depressivos. Com relação, sobretudo, aos psicólogos que postulam a teoria do estresse emocional exclusivo como desencadeante de um transtorno depressivo, eles têm falado que as pessoas que têm uma visão negativista da vida, que veem o mundo de uma forma negativa, eles são capazes de fazer esse tipo de alteração celular. As pessoas que tiveram perdas importantes na infância, sobretudo perda parental próxima, as crianças que tiveram perdas parentais, principalmente pai e mãe, na sua infância, eles podem fazer alteração de algum desses genes, e eles têm encontrado muita, não é confirmação, mas algumas evidências de esses canais de cálcio de baixa voltagem, muito relacionado ao transtorno afetivo bipolar, que aquela pessoa que ora está depressiva, ora está depressiva, ora está eufórica. Então, às vezes, na verdade, aquela pessoa que tem transtorno depressivo é um bipolar ainda não diagnosticado. E é interessante que os estudiosos que mostram esse tipo que falam dessa questão do transtorno das perdas parentais, eles têm observado que as crianças, mesmo que tenham uma alteração nesse gene do canal de cálcio de baixa voltagem, quando elas recebem cuidados maternos adequados, elas conseguem ter alterações nesses canais de cálcio suficientes para que os deixem livres do transtorno depressivo. Acho isso uma informação extremamente impactante e importante, principalmente quando a gente tem trabalhos de acolhimento na instituição espírita ou não, onde a gente vai ensinar as gestantes a cuidar dessa criança. Então, a gente também está batalhando, está trabalhando nessa informação para que essa mãe aprenda a cuidar. Porque muitas vezes ela não sabe cuidar porque ela não foi cuidada. Então, a gente não faz aquilo que a gente não aprendeu. Então, a gente precisa quebrar essa cadeia. E a questão dos cuidados maternos, às vezes não necessariamente materno biológico, porque está órfão, mas quem assume o papel psíquico da mãe. Isso vai, inclusive, esse estudioso tem mostrado que há alterações do gene, e há uma alteração protetora. As perdas imaginárias com relação às pessoas que pensam negativamente, aquelas pessoas que têm um pensamento que acham que vai acontecer tudo que é desgraça. Então, está aqui, acho que fulano, sei lá, seu filho, seu pai, seu marido, vai morrer, e aí você começa a sentir todas as emoções, como se você tivesse perdido aquele indivíduo. O seu cérebro, ele não distingue se você está tendo se você está passando para ele uma informação real ou imaginária. O fato é que ele vai reagir a essa imagem que você está passando para ele e pode também desencadear esse tipo de reação. Enfim, a pessoa vai apresentar transtornos emocionais, transtornos com dificuldades da compreensão, transtornos cognitivos, transtornos neurovegetativos e transtornos álgicos, transtornos de dor. Atualmente nós temos um diagnóstico chamado fibromialgia, e os estudiosos da fibromialgia, fibromialgia é uma dor muscular generalizada, e eles têm dito que a fibromialgia pode ser uma apresentação da depressão. É tanto que trata-se já com algumas categorias de antidepressivos, porque esses antidepressivos, além da ação contra a dor que eles efetivamente têm, eles também vão tratar uma possível depressão. Esse é uma apresentação do slide anterior em holandês, apenas para que vocês se situem aí naquilo tudo que a gente já falou. E nós apresentamos, então, uma proposta de causas biológicas, uma resumida proposta, naturalmente, e nós vamos considerar as possibilidades espirituais. O que é que a doutrina tem falado a respeito das possíveis causas espirituais do transtorno depressivo? André Luiz tem um livro chamado Opinião Espírita, Estude e Viva, em que ele tem um capítulo que ele fala das influenciações espirituais sutis.
A influenciação espiritual sutil, o processo obsessivo, ele nunca chega de uma vez. Dificilmente a casa, quando cai, cai de uma vez. Ela racha em algum lugar. É uma coluna, é um desequilíbrio em algum lugar que, quando não corrigido, então leva a cair aquele imóvel. A mesma coisa do ponto de vista de acesso ao espiritual, do ponto de vista negativo. Então, os espíritos, eles começam a influenciar sutilmente aquele indivíduo, porque ele tem um objetivo. E vocês vão ver isso muito claramente no livro Ação e Reação, do André Luiz, quando ele fala que tem a escola de obsessores. Então, existe uma programação daquele grupo de espíritos que são seus desafetos e eles querem te atingir. Então, eles vão lá te observar e vão ver qual é o seu ponto frágil. E vão começar a sutilmente estimular o seu ponto frágil. Estabelece-se, então, a vinculação e, a partir daí, para o transtorno obsessivo, é fácil. A obsessão propriamente dita, que é quando há uma influenciação espiritual intensa sobre aquele indivíduo, a tal ponto de ele já não conseguir ter um equilíbrio emocional e, às vezes, também pode ter doenças físicas. E o Kardec vai falar, e a gente vai mostrar isso no slide seguinte, das dificuldades desses espíritos que são portadores de transtorno depressivo, como sendo pessoas com dificuldades de aceitar a própria encarnação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar lá no capítulo 5, no item 25, vai fazer uma pergunta. Sabeis por que às vezes uma tristeza vaga se apodera dos vossos corações e vos levam a considerar amarga a vida? E a resposta é bem interessante. E o espírito que se autonomeou de François de Geneve, ele vai dizer que é o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão. Em vãos esforços para sair dele, reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. O que é isso, traduzindo em miúdos? É uma não aceitação dos desafios encarnatórios. Ora, só que quando a gente olha essa questão, algumas pessoas não muito familiarizadas podem imaginar que quando a gente reencarna, a gente pode ter um desafio acima das nossas possibilidades de sucesso. Se nós estivéssemos encarnados com esse tipo de desafio, nós não teríamos Deus como Pai. Toda encarnação é uma aposta de sucesso. A gente só reencarna com o desafio que a gente é capaz de dar conta. Ainda que para a gente dar conta deste desafio, seja necessário a ajuda de outrem. Esse outrem pode ser os familiares mais próximos, os familiares mais distantes, o grupo social ou religioso a quem ele pertence. Então, haverá sempre um suporte para a pessoa que tem um desafio encarnatório que esteja difícil para que ele consiga finalmente vencer. Uma outra observação que nós gostaríamos de fazer é que no nosso momento contemporâneo, nós temos muita dificuldade com a aceitação desses desafios. E há uma tendência da gente patologizar o sofrimento, ou seja, transformar o sofrimento em doença. E isso é uma coisa que nós não devemos fazer. O sofrimento, ele é uma etapa normal do desenvolvimento, do processo evolutivo do indivíduo. Já a doença, nem sempre ela precisa estar presente na sua encarnação. Um exemplo concreto. Eu tinha uma colega de trabalho que perdeu uma irmã. No Brasil, a gente é muito visceral nas emoções.
a gente sente muito, de uma forma muito intensa, e nada mais natural, eu não estou dizendo que vocês também não sentem, não tenham condições de fazer esse tipo de avaliação, estou dando o exemplo do nosso país. Então, nada mais natural que se morre alguém tão próximo quanto uma irmã, e de morte súbita aos 40 anos, que você tenha tristeza. Isso é sofrimento, é natural. Mas a dificuldade de aceitar essa situação de sofrimento para ela, 3 dias depois do óbito da irmã dela, nos encontramos no hospital e ela tira do bolso do jaleco o antidepressivo. Ela não se permitia viver o luto. E isso vai se transformar num problema para a vida dela. Isso é que é patologizar o sofrimento. É transformar o sofrimento perfeitamente natural da sua condição de ser humano que perdeu alguém muito querido, vivenciar o que nós chamamos de vivenciar o luto, ia permitir com que ela vivenciasse esse luto e saísse dele de uma forma saudável. Ela não se permitindo viver esse luto, ao usar o antidepressivo, ela está trazendo para ela uma complicação emocional futura muito grave. E isso é o que estamos vendo com muita frequência no nosso momento contemporâneo. A dificuldade de aceitar o sofrimento. Tudo é depressão ou ignora-se. Existe uma polarização. Ou se trata a pessoa portadora de transtorno depressivo como uma pessoa que não faz as coisas porque tem preguiça, o que é um erro gravíssimo, ou então pega as pessoas que estão em estado de sofrimento perfeitamente natural e trata-se como se fosse um transtorno depressivo. O que caracteriza, então, o transtorno depressivo? Uma tristeza, uma perda de interesse pela vida ou perda de prazer, sentimentos de culpa, uma baixa autoestima, transtornos do sono ou do apetite, então muda-se o padrão de dormir ou o padrão de alimentar, sentimentos de cansaço contínuo e dificuldade de concentração. Esses são apenas alguns da lista, eu trouxe os que são considerados os mais importantes. Para que eu diga que a pessoa tem um transtorno depressivo, eu preciso que esses transtornos, para eu começar a pensar no transtorno depressivo, ele tem que ser de causa ignorada, desconhecida naquele contexto da pessoa, contínuo, com duração de pelo menos 2 semanas e dos quais tem que ter pelo menos um deles. A lista de sintomas de transtornos depressivos possíveis são enormes. Valendo a pena lembrar que alguns desses sintomas que nós temos aqui, eles podem surgir em algumas doenças orgânicas. Por exemplo, a sensação de cansaço, ela pode ser uma manifestação do hipotireoidismo, que é uma doença também crônica e muito comum na atualidade. Dificuldade de concentração, transtorno de memória, ela pode também estar associada a déficit da vitamina B12. Então, o diagnóstico da depressão, ela vai exigir aquilo que nós chamamos de uma boa anamnese, ou seja, aquela conversa que o Dr. Décio falou hoje de manhã, porque nós temos uma boa conversa com o nosso paciente, tentando saber quando que começou, quanto tempo tem de duração, se houve algum fator desencadeante, começar a levantar a história clínica daquele indivíduo cuidadosamente para que a gente chegue a um diagnóstico correto. Porque existem algumas pessoas tomando antidepressivo com TSH de 40 e o normal é 5. Então é preciso ter muito cuidado. Nem a gente vai desconsiderar a pessoa com transtorno depressivo, mas também não vai considerar qualquer pessoa com dificuldade de concentração ou com cansaço por sobrecarga de trabalho ou porque tem uma doença orgânica como portadora de um transtorno depressivo. É muito importante que a gente tenha essa consciência, porque existe também a questão da
menos-valia da doença. Então, às vezes, no grupo religioso ou grupo social aquele indivíduo está, ele tem uma dificuldade muito grande do desempenho do seu papel naquela comunidade e ele é estigmatizado como sendo um indivíduo preguiçoso. Mas ele não desempenha suas atividades por causa daquela conversa neuronal que nós mostramos naquele slide das imagens azuis. E aí aquela conversa, aquele diálogo entre um neurônio não está acontecendo, ele não tem energia suficiente para. Então a questão do julgamento é muito grave. E por temer esse julgamento, o que é que a pessoa portadora desse transtorno faz? Ela se vê tão acusada de preguiçoso e ela de fato não consegue, que ela veste uma máscara e sai por aí. Ela veste a máscara da felicidade, ninguém vai perceber que o seu interior está extremamente sofrido. Então, apenas ele mesmo vai detectar o que está se passando por dentro dele. Se ele disfarça muito bem, o quanto melhor ele disfarçar, menos as pessoas vão perceber que ele é portador de uma coisa que ele ainda não sabe o que é, que se chama transtorno depressivo. Ele não foi tratado, ele não foi diagnosticado, ele está andando por aí com a sua máscara de disfarce. E se ele disfarça muito bem, não tem como tratar. Por isso que nós temos aqueles números absurdos da Organização Mundial da Saúde de 615 milhões de pessoas portadores de transtorno depressivo e ansiedade, dos quais 350 milhões são portadores de realmente na fase da depressão. Diante disto, nós temos a pergunta: como posso ajudar? Se eu agora sei que tem uma pessoa, que a depressão existe, então que fulano ou eu mesmo estou com um transtorno depressivo, o que fazer? É óbvio que a nossa conversa aqui é tipo um voo panorâmico. Né? Se nós fôssemos aprofundar isso é conversa para, como se diz no Brasil, para mais de metro. Então, isso é conversa para mais de dias. Então, a primeira coisa é o reconhecimento, como nos disse muito bem os Beatles na música Help, que a pessoa que está ao seu lado, ou você mesmo, você está precisando de ajuda. Ele está precisando que você o ajude a pôr os pés no chão, que ele possa se conscientizar que é possível sair da depressão. Por isso que eu falei inicialmente que nós olhássemos esse tema, que aparentemente parece ser algo de tristeza, mas com viés de vida, com viés de possibilidade de cura e de tratamento. Então, nós precisamos ter essa consciência e ter essa força. O tratamento é possível, gente. E eu gostaria de enfatizar mais uma vez: o tratamento é possível. É possível sair da depressão com medicamentos, e nós vamos apresentar as possibilidades terapêuticas. A Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, ela vai dizer que a depressão é rude prova para o espírito. Não preciso nem explicar isso por tudo que nós acabamos de dizer. Que deve enfrentar com galhardia, enfrentar com coragem, recorrendo ao arsenal terapêutico da medicina e do espiritismo. Então nós devemos colocar à disposição das pessoas que estão sofrendo profundamente desse transtorno tudo que for possível, desde o nosso olho no olho até todo o arsenal terapêutico possível. E eu gostaria de lembrar aqui que nós temos hoje um arsenal de diagnósticos e de equipamentos por imagem que vocês viram, inclusive numa das fotos dos slides do Dr. Décio iniciais, em que eu posso ver quantidade de oxigênio que circula no sangue do indivíduo pelo oxímetro, o batimento cardíaco, o traçado eletroencefalográfico, o traçado eletrocardiográfico, a temperatura, a pressão, aparelhos que respiram pelo indivíduo, o marca-passo cardíaco que coordena os batimentos cardíacos daquele indivíduo.
Eu tenho equipamentos de imagem que vai detectar tumores de 5 milímetros. Eu tenho equipamentos que me levam à Lua. Eu tenho equipamentos que me levam a Marte. Eu tenho equipamentos que me trazem do Brasil até aqui em 12 horas. Quando antigamente era uma viagem de navio, demorava quase um mês. Mas eu não tenho nenhum equipamento que meça a dor na alma de outro indivíduo que não seja a minha própria alma. Então nós precisamos abrir o nosso coração para acolher uma alma que sofre. Porque só na empatia que foi explicado aqui, só eu entendendo que o indivíduo está sofrendo, é que eu vou poder, ao acolher a dor deste indivíduo, dizer: vem cá, meu irmão, eu sei que você está sofrendo, o que eu posso fazer para te ajudar? E quando a gente fizer assim, vem cá, meu irmão, a gente deve chamar o irmão, não só com o movimento de braço, mas trazer com o coração, trazer com toda a sua capacidade de amar. E a capacidade de amar da gente é muito maior do que o que a gente supõe. E eu tenho certeza que aquele indivíduo que se sente amado, ele vai ter um pouquinho de energia para começar o seu tratamento. Porque uma das dificuldades do tratamento da pessoa portadora do transtorno depressivo é exatamente a dificuldade de manter o tratamento. E quais são, então, essas possibilidades terapêuticas? Então, as possibilidades terapêuticas são as possibilidades farmacológicas, os medicamentos antidepressivos que existem. Nos casos de depressão grave, hoje passou por uma fase de preconceito muito grande a eletroconvulsoterapia, porque era feita de uma forma muito rude, de uma forma muito sofrida para o paciente, então ela foi alijada das possibilidades terapêuticas, mas isso hoje já não acontece assim. A eletroconvulsoterapia, ela vai tratar transtornos depressivos graves que não estão respondendo ao arsenal terapêutico disponível na atualidade, com excelentes resultados. Quando possível, porque nas fases graves do transtorno depressivo, a pessoa não tem condições de ir para a psicoterapia. Então, essa psicoterapia, ela deve ser sempre indicada. E ela, atualmente tem se falado muito na terapia cognitivo-comportamental, porque é uma terapia breve, de ação mais rápida, que ajuda o indivíduo a sair da sua crise. No nosso caso, e em caso de todas as religiões, o apoio espiritual é fundamental. O apoio social, aquilo do vem cá, meu irmão, ele salva vidas. Eu não tenho como dizer uma outra palavra, salva vidas. E aqui a Holanda entrou agora em setembro nesse projeto, que é a Aliança Europeia contra a Depressão. Ela é um projeto que existe aqui na Europa, e o país acabou de entrar, e ele tem o objetivo de melhorar e otimizar o tratamento de pessoas com transtornos depressivos, principalmente porque isso vai prevenir o suicídio. Então a Holanda entrou nesse programa agora em setembro. Falando rapidamente sobre esse programa, ele pretende conscientizar todas as pessoas, não somente os profissionais de saúde, mas as pessoas de colégios, de hospitais, de portarias, de livrarias, o objetivo desse programa, dessa liga, é que todos estejam conscientes da importância de acolher e ajudar o indivíduo portador de transtorno depressivo. Alguns trabalhos com relação a o que a ciência tem mostrado do impacto da espiritualidade, alguns autores têm trazido resultados interessantes. Eles fizeram um trabalho onde eles levaram os indivíduos portadores de transtorno depressivo e botaram puseram para ouvir sugestões de músicas, CDs, leituras, práticas de relaxamento, e eles observaram que houve uma melhora do humor,
e uma redução do transtorno da ansiedade e depressão. Esse outro autor aqui, ele disse que um nível alto de espiritualidade ia influenciar na recuperação de pacientes que tinham transtornos depressivos. Então, a espiritualidade, ela tem sido muito impactante. Eu trouxe apenas 2 exemplos aqui, porque isso é uma lista enorme que os trabalhos têm mostrado do impacto da espiritualização do indivíduo no tratamento, não só das doenças orgânicas, mas também nos transtornos afetivos, como é chamado o transtorno depressivo. Quando alguém nos procura pedindo ajuda sobre a questão do transtorno depressivo, se estamos na comunidade e ele não veio buscar uma ajuda na instituição espírita, então nós devemos encaminhar, falando de tratamento espiritual, de apoio espiritual especificamente, nós devemos encaminhar esse indivíduo para a religião a que ele professa. Porque todos os líderes religiosos em geral, eles têm condições de dar um suporte, desde que não seja uma religião punitiva, ao indivíduo que está sofrendo do transtorno depressivo. Então, se é fora do ambiente religioso, de acordo com a religião do paciente. Se ele vem à instituição espírita buscar um apoio, é porque ele quer um apoio à ótica espírita. Ele quer um auxílio à luz da doutrina espírita. Então, nós deveremos oferecer a ele o que a doutora Marlene colocou lá no site da AME Brasil, terapia complementar espírita. Por que o termo complementar e não alternativo? Porque a nossa proposta não é substituir, não é trocar o tratamento medicamentoso e psicoterápico que ele precisa pelo tratamento espírita. O tratamento espírita ele é complementar, e como ele tratamento complementar caminhando em paralelo, esse indivíduo tem possibilidades de curas mais rápidas ou de necessitar de menos medicamento ou por um tempo menor do que ele poderia necessitar sem ele. Qual é a proposta terapêutica complementar espírita? Então é esse acolhimento, aquilo que nós falamos do vem cá meu amigo, então o acolhimento fraterno na instituição espírita. O ouvido, gente, a natureza, ela nos dá algumas sinalizações para nós. Nós temos atualmente esquecido que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, para a gente falar menos e ouvir mais. Isso é fundamental no acolhimento fraterno. Porque quando o indivíduo vem para contar a sua dor da alma, ele precisa ser ouvido. Os estudos mostram que o fato de ele falar e você não dizer nada, só ouvir, não é que ele vai falar com a estátua, logicamente, senão ele falaria para a parede em casa, ele já, ao fato dele externar aquela emoção, ele já apresenta sinais de melhoras. E nós precisamos aprender a ouvir integralmente. Porque se a pessoa está conversando comigo, eu estou olhando para o teto, eu estou balançando a perna, eu estou cruzando a perna, estou descruzando a perna, estou coçando a cabeça, eu estou passando uma mensagem para esse indivíduo que aquilo que ele está dizendo não é importante para mim. Então, se eu olho atentamente, olho no olho, prestando atenção no que ele está dizendo, eu estou passando aquela mensagem de dizer sim, eu estou contigo, eu sou empática ao seu sofrimento. E eu estou aqui para lhe ajudar. A outra possibilidade, a outra proposta, é oferecer para ele o Evangelho no lar. Porque os Espíritos têm mostrado para a gente que o culto do Evangelho no lar, que é uma reunião que se faz uma vez por semana, no horário marcado, onde fazemos uma leitura evangélica, e essa leitura depois é seguida de comentários. E esses comentários, eles são em torno daquele evangelho, daquela leitura, comentários que nunca devem servir para propostas punitivas, recriminatórias. Ah, viu o que o evangelho está dizendo? O evangelho diz isso, você faz aquilo. Esse não é o momento. Então, esse comentário, o entendimento daquele texto, depois encerra-se com uma prece. Os Espíritos têm nos trazido informações muito importantes
com relação à mudança do ambiente espiritual para o lar onde ocorre o culto do Evangelho no lar. A outra etapa da terapia complementar espírita é a oferta energética através do passe da água fluidificada. Então, nós acreditamos que após uma prece, a imposição de mãos sobre o indivíduo é capaz de emitir, de transfundir para esse indivíduo fluidos que são refazedores, fluidos que vão trazer uma nova energia, que vão ajudar a recuperar o corpo e a alma deste indivíduo. Então, ajudaria bastante a possibilidade terapêutica. E, quando indicado, o tratamento espiritual nas reuniões de espíritas de irradiação ou desobsessão, se esse indivíduo estiver sendo portador de um transtorno obsessivo do ponto de vista espiritual. Então, o que é que nós poderíamos dizer para finalizar a nossa conversa? Nós poderíamos dizer que a pessoa que está sofrendo ou em contato de alguma forma com os indivíduos com transtornos depressivos, que eles acreditem que existe amor e suporte ao redor dele, que ele pode ter esses sentimentos disponíveis, que se ele conversar com outras pessoas, ele vai conseguir ajuda e vai ter melhora nesses pensamentos entristecidos, que todos juntos, em prol de um único objetivo, que é a melhora dele, será capaz de alcançar sucesso dessa possibilidade. Uma outra coisa, que ele entenda que ele é precioso, que ele é uma pessoa importante e que ele não está sozinho. Isso é muito importante, porque o indivíduo portador de transtorno depressivo, ele se sente sozinho no mundo e na sua dor. E que ele precisa ter paciência com todas as coisas. E, inclusive, ele deve ter paciência com ele mesmo. Porque as doenças, elas chegam e elas precisam de um tempo e para sair, elas vão saindo vagarosamente através dessas possibilidades terapêuticas que nós falamos aqui. Que cada dia é um novo dia e uma oportunidade de crescimento. E se a gente encara esse momento que nós estamos vivendo como uma oportunidade que nós vamos ter, então vai nos ajudar a um olhar positivo. Que nós estaremos sempre aqui, o você dizer para o amigo que você estará sempre aqui esperando para ajudá-lo. E acima de tudo, existe um ser que ele sim, ele está sempre à nossa disposição. Nós aqui precisamos ir, como o filho pródigo foi à casa do pai, nós precisamos ir à busca de Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, que está de braços abertos. Há 2000 anos, ele abriu os braços numa cruz, mas só naquele momento. Ele continua de braços abertos até agora, mas para nos receber com um abraço amoroso, acolhendo a nossa dor em seu coração. E o acolhimento da dor de Jesus é curativo. Lembre-se que a mulher, o Evangelho narra, que uma mulher que era portadora de um transtorno hemorrágico há 12 anos, apenas ao tocar suas vestes ficou curada. O que será que não vai acontecer conosco, se nós aceitarmos esse convite de Jesus, de sermos abraçados por Ele? Nós nunca mais seremos tristes. Com essa mensagem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, muito. Que Jesus nos abençoe, que traga a paz e que nós possamos encontrar um caminho de ajudar a todos os nossos irmãos que são portadores de alguma doença, mas nesse momento, que são portadores de transtorno depressivo. Fiquem com Jesus.